Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Esse vídeo é sobre idolatria disfarçada. Meus irmãos, quando nós falamos a respeito de idolatria, muitos de nós se depara com aquela questão de que muitos cristãos evangélicos acham que estão salvos da idolatria e que não são idólatras, porque na visão de muitas pessoas, idolatria é apenas eu me prostrar ou adorar uma imagem de escultura. Mas eu irei te mostrar nesse vídeo alguns tipos de idolatria que estão dominando a vida de muitas pessoas nos dias de hoje. Então tome cuidado com esses tipos de idolatria, porque estão tomando conta de todas as pessoas e também entrando até mesmo nas igrejas, tá bom? A idolatria mais perigosa não é a idolatria que a gente vê, é aquela que a gente não vê. Igualmente os demônios que agem na vida de alguém. O perigoso não é aquele que se manifesta, não é aquele que se esperneia, que está visível para todos ver. O mais perigoso é aquele que fica escondido, fazendo influência na vida da pessoa, e aquele que está vendo nem percebe que tem um demônio por trás. Do mesmo jeito é a idolatria. A idolatria mais perigosa não é aquela que nós podemos ver, mas aquela que nós não conseguimos observar somente quando a gente analisa profundamente. Vamos lá. Idolatria que muitas pessoas têm nos dias de hoje. A idolatria ao corpo perfeito. Tome muito cuidado com isso. Muitas pessoas nos dias de hoje idolatram um corpo perfeito. É bem verdade que o ser humano tem imperfeições. E nós devemos entender que o nosso corpo físico tem imperfeições. Ninguém é perfeito, falando no quesito aparência. Todos nós temos um defeito ou mais. Então, ninguém é totalmente perfeito. Qual é o problema? Que muitas pessoas conseguem fazer algo para se tornar mais belos e isso se torna um tipo de idolatria. Ele precisa, ele almeja, ele tem o foco de ter um corpo perfeito. E quando ele não consegue, e quando ela não consegue esse corpo perfeito, ele não dorme, ele não consegue ficar normal. Ele é uma pessoa que não consegue viver direito se o seu corpo não estiver perfeito do jeito que ele quer. Por isso que muitas pessoas hoje, quando tem dinheiro, eles fazem plástica, fazem muitas coisas, muitas loucuras para ter o corpo perfeito, porque isso é um tipo de idolatria muito perigosa. Por exemplo, pessoas que não são todas, é claro, mas pessoas que vivem na academia, vivem malhando, muitas delas são por causa de saúde ou até mesmo por causa da estética, que não tem problema. O problema está em quando isso se transforma em uma idolatria e a pessoa almeja, pensa, sonha em ter simplesmente um corpo perfeito e a sua esperança, a sua fé está depositada naquilo. Ele precisa ter um corpo perfeito. Se algo está fora do lugar, essa pessoa ela não dorme direito, não fica normal, porque o seu corpo não é perfeito. É uma idolatria que nós devemos tomar muito cuidado, tá bom? Segunda idolatria que nós devemos tomar muito cuidado é uma idolatria já conhecida, que é a idolatria ao dinheiro. O amor exagerado ao dinheiro pode se tornar uma idolatria. Cuidado, porque o amor ao dinheiro, a Bíblia diz que é a raiz de todos os males. Então, muitas pessoas, elas não simplesmente têm o dinheiro para fazer algo, mas elas amam o dinheiro em si. Tem pessoas que, se não tiver um dinheiro na carteira, se não tiver a conta recheada de uma quantidade certa de dinheiro, ela não dorme direito, ele não fica sossegado. Por quê? Porque a sua confiança, a sua esperança está naquilo.
O dinheiro é algo fácil de ser idolatrado, porque é algo que nos traz segurança. Qual é a pessoa que não tem segurança, que não se sente segura tendo dinheiro na sua conta, tendo um dinheiro bom como salário, tendo a sua vida recheada de dinheiro? A gente se sente seguro, sim. Então é algo que a gente deve tomar cuidado para não idolatrar. Porque quando a gente idolatra o dinheiro, a gente começa a viver para ter dinheiro. A gente começa a viver não mais para Deus, mas para o dinheiro. E quando a gente ama o dinheiro de forma exagerada, a gente não consegue fazer as coisas direito. Cuidado com a idolatria ao dinheiro, tá bom? Terceira idolatria muito perigosa nos dias de hoje. Eu quero que você preste muita atenção nessa. É a idolatria a personalidades. Essa é uma idolatria perigosa e que eu vejo muito nos dias de hoje. O que é uma idolatria a personalidades? É quando a gente idolatra pessoas famosas, influenciadores, cantores, pessoas que têm uma certa influência digital, pessoas famosas e até mesmo políticos, que é algo que está se tornando corriqueiro nos últimos dias, normal nos últimos dias. Idolatrar pessoas, idolatrar personalidades, até mesmo dentro das igrejas. Pessoas famosas vão para um local pregar, louvar, fazer algo e juntam multidões de pessoas para ver, simplesmente por causa da fama. Isso pode estar se tornando uma idolatria. A gente deve entender qual é a diferença entre você admirar alguém, entre você admirar a habilidade da pessoa, a vida da pessoa, e você idolatrar a pessoa, tá certo? Então, tem pessoas que fazem loucuras para tirar uma foto com alguém famoso, não sabe nem disfarçar, pessoas que enfrentam filas enormes, fazem loucuras simplesmente para conhecer aquela personalidade, para participar de algo que aquela personalidade está. Na idolatria, muitas vezes, a gente que está idolatrando acredita que aquele ídolo não erra, não tem falhas. Então, muitas vezes isso acontece também nos dias de hoje. Pessoas idolatram influenciadores, pessoas famosas, e para ele aquela pessoa não tem falha, não tem erro. Tudo que ele fala, tudo que ela fala não é errado. Ele defende com unhas e dentes as falas daquela pessoa famosa. Por quê? Porque está idolatrando, tá bom? E principalmente no meio político, porque muitas pessoas têm idolatrado políticos de tanto de um lado quanto do outro, onde a gente não consegue mais criticar aquele que a gente aquele que a gente apoia. Nós agora só temos que defender com unhas e dentes aquele que está do nosso lado. Ou seja, é como se nós estivéssemos dizendo que aquela pessoa não erra. E claro que erra. Então, cuidado com o culto às personalidades, cuidado com a idolatria a personalidades, a influenciadores. Para você prestar atenção, muitas pessoas hoje em dia, elas nunca falam sobre o assunto, nunca comentam, nunca fazem nada a respeito de um assunto, mas quando uma personalidade famosa que ele admira, que ela admira, fala sobre algo ou entra em uma trend, em algo que está bombando no momento, ele também entra, ele também vai na onda, ele corre atrás, ele fala sobre a mesma coisa, ele defende a mesma coisa. Por quê? Porque ele idolatra aquela pessoa famosa. Então, o que ele dizer, o que ela disser, a pessoa também acredita que é certo para a sua vida. Cuidado com a idolatria a personalidades, tá bom? Quarta e última idolatria que devemos tomar cuidado, idolatria disfarçada. São idolatria a coisas pessoais, a bens materiais. Muitas pessoas idolatram a sua casa, o seu dinheiro, que eu já falei a respeito dele, idolatram os seus bens materiais, idolatram sua moto, seu carro, aquilo que ele construiu. Claro que
nós devemos trabalhar sim para construir algo na nossa vida, para dar um sustento melhor para a nossa família, nós devemos estudar e trabalhar para ter uma boa vida. Mas nós não devemos depositar a nossa confiança nessas coisas. E tem muitas pessoas que não só depositam a confiança, como idolatram essas coisas. Ou seja, isso beira a idolatria. Pessoas que amam tanto as coisas que conquistou, que ele não consegue desapegar, que ele não consegue deixar para lá. Porque ele ama, ele idolatra as coisas, os bens materiais. Cuidado com esse tipo de idolatria disfarçada. Porque às vezes nós... essas coisas são disfarçadas de eu trabalhei, conquistei, então eu amo muito aquilo. Então eu sei de onde eu saí, então eu amo muito aquela coisa. Só que às vezes isso tem se tornado uma idolatria e nós nem temos percebido, tá bom? Cuidado com certas coisas. Às vezes nós criticamos o católico porque ele se dobra diante de uma imagem, mas nós, com a nossa hipocrisia, também temos nossos próprios ídolos. Então cuidado ao criticar alguém e dizer é idólatra, mas na mesma vida, mas do mesmo jeito nós também estamos idolatrando certos tipos de coisas. Cuidado, porque Deus, ele não deixará ninguém por inocente, tá bom? Não seja hipócrita, não pratique a idolatria. Cuidado, tem algo que você ama muito e que você não consegue deixar, isso pode ser uma idolatria, tá bom? Obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Deus abençoe tua vida, fique com ele e até a próxima, se assim Deus permitir.